Você sabe o que é uma ilusão? Você está vivendo uma? Será que sim? Será que não? Esse e outros pontos sobre essa questão da ilusão nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes, como de praxe, eu convido vocês aqui a curtirem esse vídeo, a se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho de notificações para que o YouTube sempre recomende para vocês quando surgirem novos vídeos aqui no canal. Meu nome é Elias, sou seu anfitrião aqui no canal e vamos para essa reflexão? Bora lá! Então, a etimologia da palavra ilusão, ela deriva do latim illusio, que significa zombaria, vamos dizer assim, né? Engano, equívoco, né? Praticamente. E ela evolui ao longo do tempo, né? Para poder trazer essa ideia de coisas que não correspondem a uma verdade, né? Coisas que são até, de certa forma, fantasiosas. E por falar em fantasia, né? Vamos pensar aqui comigo, né? Quando nós usamos uma fantasia, o que nós fazemos? Nós nos vestimos de uma roupa de um personagem fictício, né? Ou seja, nós vamos lá teatralizar algo, né? Nós não vamos viver algo que é de verdade, porque se você for se mostrar de verdade, você não precisa usar nenhuma fantasia, você simplesmente se caracteriza como você é. E a ilusão, de certa forma, dentro desse contexto, ela remete a essa questão da fantasia. Então, o que é uma ilusão, né? Ela é nada mais, nada menos, resumidamente, que uma percepção equivocada, né, distorcida de uma realidade. E ela pode ser percebida através da nossa visão, através do nosso sentir, do nosso tato, através do que nós escutamos e também através da nossa questão cognitiva, né? Então nós vamos falar a respeito de cada um desses pontos. Então, por exemplo, com relação à nossa visão, né, a ilusão visual, nós podemos citar alguns exemplos muito comuns, né? Por exemplo, o ilusionismo, né? A mágica é uma forma de você enxergar algo, né? E você ser enganado pela sua própria mente, pelo seu próprio cérebro, né? Você acreditar que algo está sumindo na sua frente ou aparecendo na sua frente, na verdade é só um truque, né? É uma ilusão. Assim também como a perspectiva. Vamos, por exemplo, imaginar aqui uma obra de arte. E aí dentro dessa obra de arte você tem uma perspectiva que, dependendo do ponto que você vira para poder enxergar a perspectiva que você tem daquela obra, você enxerga algo diferente, ou às vezes uma profundidade, ou às vezes uma imagem, um formato. E isso acontece muito também com luz e sombra, né? Quem nunca, né, lembra da época de infância ou até da época adulta, inclusive, de você olhar para uma sombra projetada através de alguns elementos e você já pelo medo já imagina uma coisa que não existe ali, ou seja, já sua mente já cria uma ilusão através de luz e sombra, né? de uma diferença de luz e sombra. Você também tem uma ilusão auditiva, né? Muitas vezes você escuta coisas e acredita que aquele som que você está escutando é uma coisa. E aí você começa a criar um monte de historinha na sua cabeça, não é assim? Às vezes, mais uma vez, alimentando o medo. E aí quando você percebe que não, aquilo não tem nada a ver. Um som é totalmente diferente, aleatório, que não tem a ver com o que você achava que era, né? E a questão também cognitiva, né? Muitas vezes é o que envolve o que você cria dos seus sentimentos, das suas emoções, que também não corresponde a uma verdade, né? Das suas crenças, né? Que é o que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Na sua vida, na sua mente. E aí muitas vezes você cria situações e tem sentimentos, emoções que também contribuem para você viver uma ilusão, né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, muito claro. As expectativas. Quem nunca criou expectativa em relação a algo, né? Então, muitas vezes, você vive uma situação, vou dar um exemplo da paixão, né? Você se apaixona por alguém, relacionamento. Então, quando você está ali apaixonado, sempre no início da relação, da paixão, é tudo mil maravilha, tudo, você só vê o lado, né, entre aspas, positivo, né, as coisas boas, o estar junto é sempre bom. Então você acredita, cria uma ilusão que aquela pessoa não tem defeitos, que aquela pessoa vai ser sempre assim, que o tratamento entre vocês vai ser sempre assim, que não ocorrerão nuances na relação, né, de vocês, nem da sua parte, nem da parte da pessoa. Então percebe que você cria uma ilusão através de um sentimento, de um sentimento que você tem, de uma emoção que você criou,
e muitas vezes esse sentimento, essa emoção não corresponde a uma verdade, é só uma questão de momento, às vezes é uma questão de atração física até, por que não, né? Acontece muito. E aí também você cria, dentro dessa questão cognitiva, você cria também as expectativas. Então muitas vezes você tem uma forma de ser, ou uma forma de pensar, uma forma de agir no mundo, de se movimentar no mundo, dentro das suas ações e tudo mais, e você acredita que as outras pessoas devam viver, agir e fazer conforme você também faz, né? E muitas vezes você faz algo ou não faz algo em relação a alguma pessoa, e aí você tem a expectativa de que essa pessoa vai ser o espelho seu, que vai ser igual a você, que ela vai agir assim ou que ela não vai agir assim em determinada situação. E aí quando você pensa que ela não vai agir e ela age, você se frustra, você se decepciona, você quebra a sua expectativa, não é isso? E quando a pessoa age de acordo com o que você não agiria, da mesma forma acontece também. E aí você começa a pensar, mas a expectativa então é uma ilusão de certa forma? É. Por quê? Porque ninguém chegou em você claramente e disse, olha, eu vou ser assim, nesse contexto específico eu ajo assim, nesse outro contexto específico eu ajo assado, né? Espere de mim isso, isso e isso. Muitas vezes, a maioria das vezes, aliás, nós que criamos essas expectativas nas pessoas. Então, outra questão de ilusão também é a crença de que tudo que as pessoas falam, elas vão fazer. Então eu dei esse exemplo que a pessoa citou, não, você pode esperar isso de mim, mas até acreditar nisso também, de certa forma, é uma ilusão, porque o que é uma verdade é uma ação prática, é o que a pessoa de fato faz dentro do dia a dia dela, da vivência dela, né? E muitas vezes você acredita que ela tem que fazer assim porque você fez, ou ela não deveria fazer assim porque você não faria, e aí você se pega nessa ilusão de projetar você no outro, né? Tem até uma música sertaneja, acho que se eu não me engano era daquela, quem interpretava a música era aquela sertaneja falecida Marília Mendonça, que ela falava uma frase assim na música: me apaixonei pelo que eu inventei de você. Então é interessante esse trecho, né? Vamos refletir um pouco. Me apaixonei pelo que eu inventei de você, ou seja, ela está dizendo que ela criou uma expectativa, que ela criou um espelho, que ela projetou algo no outro, que ela almejava, mas na verdade o outro não era nada daquilo que ela imaginava, que ela inventou. Ela inventou porque era o ideal para ela, porque era o príncipe encantado dentro da visão dela, da verdade dentro da cabeça dela, da criação dela, né? E a pessoa é só a pessoa, ela não tem nem obrigação, inclusive, né, de corresponder à expectativa do outro. Então muitas vezes é importante observar, eu estou projetando uma falsa verdade, ou seja, uma ilusão, né, em relação às outras pessoas e até mesmo em relação a mim, porque tendo essa sinceridade você evita muita coisa, né? Então vamos falar agora de aspectos de causas e consequências, vamos lá. Então as causas da ilusão geralmente estão atreladas às questões psicológicas, às questões sociais, influências sociais e culturais, e também estão associadas a experiências pessoais, né? Então, vamos falar então das questões psicológicas, né? Você cria muitas vezes ali uma forma, um mecanismo de defesa, né? Uma forma de escapar da realidade. Essa forma de escapar da realidade é, de certa forma, um medo de enfrentar a realidade, né? Então, quando você tem medo de enfrentar a realidade, você cria situações ou mecanismos de defesa ou ilusões para você não viver aquela realidade. Muitas vezes, essa forma de criar é negando uma verdade, vivendo um personagem, né? Criando um personagem para poder se esconder através de uma máscara social e, infelizmente, muitas vezes recorrendo ao uso de drogas, né? Para poder fugir de uma realidade. E então isso é uma questão muito, muito delicada, né, para você conseguir lidar. Então outro aspecto que nós estamos falando é das influências, né, sociais e culturais. Então a ilusão nem sempre parte de você. A ilusão muitas vezes é implantada, plantada, semeada
em você? Através da visão que uma sociedade tem, que pode estar equivocada, sobre uma questão. Aí nós podemos falar do machismo, nós podemos falar, né, de preconceitos, nós podemos falar de intolerância religiosa, a religião A versus B, quem que está certo, quem que é errado, se está errado, se não está concordando com a minha forma de pensar da espiritualidade, da religião, é demônio, é ruim, é isso, aquilo, que a pessoa que tem posse, ela é melhor do que a pessoa que não tem, e se a pessoa ela tem um padrão de corpo, se ela é magra, ela é uma pessoa mais bonita, se ela é mais gordinha ou mais baixinha, ela não é tão bonita, e se ela tem a cor A em detrimento da cor B, é melhor ou não é menos perigosa ou mais perigosa, percebe? Então, existem várias ilusões que são influências sociais, né? E culturais também, né? Tem culturas que acreditam e têm as suas crenças e colocam para você, olha, né, dentro da nossa cultura nós acreditamos A, B ou C. E muitas vezes aquele acreditar daquela cultura é uma verdade para aquela cultura, mas não corresponde a uma verdade universal. Então acaba que se você não tomar cuidado, você vive uma ilusão, porque a cultura também tá atrelada aos usos e costumes, às crenças, né? E muitas vezes dentro de uma cultura você tem crença, você pode ter, por exemplo, um misticismo ali, você pode ter, por exemplo, um folclore ali, que eles acreditam que seja verdade, e não é. Então, por exemplo, tem pessoas que podem dizer assim, olha, eu tenho medo do gato preto na sexta-feira 13 que dá azar. Ou eu não passo embaixo de uma escada nem a pau, porque senão vou morrer e vai dar ruim para mim. Então percebe? É uma questão cultural, é uma questão social, é uma questão de usos e costumes e crenças, mas são ilusões, né? Não corresponde a uma verdade, né? Se fosse assim, eu tenho... Quantos gatos pretos eu já convivi, que foram maravilhosos companheiros. Quantas vezes eu tive que passar por debaixo da escada, eu estou aí vivo até hoje, bem, né? Graças a Deus, saudável, né? Então isso é uma forma de ilusão também. E é claro também que uma outra forma de ilusão são as experiências pessoais. Então, ao decorrer da vida, você tem os seus traumas, você tem as suas decepções, você tem as necessidades de validação, que você quer que fazer algo e quer que o terceiro valide você, ou você tem medo de fazer algo que você acredita porque senão o terceiro vai te julgar. Então isso também é uma ilusão. Você fica preso às expectativas do outro, você fica preso à visão do outro do que é certo e do que é errado. E aí você vive preso nessa ilusão, que é a ilusão de que eu não posso ser eu se eu desagradar o outro. E isso é muito delicado, né? Isso é uma ilusão muito delicada mesmo. Tem outra palavra, eu tô falando essa palavra de uma forma delicada até, repetitivamente, né? E é claro, né, os seus traumas geram seus medos, geram as suas inseguranças, e é claro que você vive uma ilusão. Então, por exemplo, através de um trauma, de um medo, de uma insegurança, de uma situação desafiadora que você viveu, você muitas vezes pode gerar uma ilusão dentro de você, criar uma ilusão. Você pode projetar isso, vamos supor, dentro de um relacionamento. Você pode ter um relacionamento conflituoso, chateoso, que te gera um trauma, e aí depois você leva essa bagagem dentro de outros relacionamentos e cria a ilusão de que todos os outros relacionamentos também vão ter que ter essa máxima, também vão ter que ter situações que vão se repetir. E aí você enxerga aquela segunda pessoa que você está se relacionando como se ela fosse um espelho da primeira e espelha nela todas as suas questões, todos os seus medos, os seus fantasmas, todos os seus monstros internos, como se você estivesse em guerra com a segunda pessoa, sendo que essa segunda pessoa não é a primeira pessoa. Percebem isso? Então isso também é uma forma de viver uma ilusão, né? Você projetar no outro traumas, né? E acreditar que o outro vai fazer o que uma pessoa fez, e que não é uma verdade, nem todo mundo é igual. E o medo é uma das formas mais complicadas de ilusão, que através do medo, muitas vezes você projeta até situações no futuro, né? Você começa a criar uma ansiedade exacerbada, você começa a criar uma fobia até, porque você acredita ilusoriamente que algo vai acontecer, ou que se algo aconteceu no passado vai necessariamente se repetir no presente ou no futuro,
ou que uma experiência ruim com uma pessoa que não tomou cuidado reflete que todo mundo que estiver num ambiente vai viver a mesma experiência, e não é uma verdade, né, gente? Não é uma verdade, é uma ilusão. Então a falta de conhecimento e até de autoconhecimento também contribuem para a ilusão, né? São causas, né, da ilusão. Por quê? Porque se você não tem conhecimento, o que as outras pessoas acreditam que conhecem, elas impõem a você e você aceita como uma verdade, não é? Isso dentro de qualquer coisa. A pessoa pode virar para você e falar assim, olha, aquilo ali não é saudável, ou aquilo ali é saudável e de repente não é, ou a minha crença é a verdade universal, e aí por você não ter o autoconhecimento, não ter o seu filtro pessoal, você fala, nossa, se eu não tenho conhecimento que aquela pessoa diz que tem e deve ter, então eu vou seguir o conhecimento dela, né? Porque o conhecimento que ela está me trazendo é uma verdade. Muitas vezes não é, é a ilusão dela que ela está compartilhando com você como se fosse um conhecimento, porque é a crença dela. E aí você abraça, compra aquele conhecimento, aquela crença como se fosse uma verdade, e você acaba vivendo uma ilusão, até você perceber que, olha, esse conhecimento funciona até a página A, né, a página 1, quando vira para a página 2, colocando ele na prática, aplicando ele na prática, não se sustenta, né? Então, por exemplo, quando você segue algo que é tido como verdade e a própria prática daquilo não é feita, então não há uma verdade de fato naquilo, porque se a prática não existe, então o conhecimento sem prática ele não existe, né? É uma ilusão também, sem a ação prática. Então, por exemplo, se eu falo assim, olha, eu vou dar um exemplo, né? Se eu falo assim, olha, eu não posso, o meu conhecimento me diz, o conhecimento que eu recebo me diz que eu não posso julgar as pessoas, porque isso não é legal, não é certo, isso é errado. Só que na primeira oportunidade prática que eu tenho de conviver com pessoas que pensam diferente de mim, o que eu faço? Eu julgo, eu me coloco como especial, como maior, como melhor, como verdade. Estou vivendo uma ilusão, porque eu estou só sendo um obeso intelectual, vamos dizer essa palavra, né? Uma pessoa que se alimenta, que está engordando intelectualmente, mas pouca prática, né? Eu falo que eu tenho que ser virtuoso, que eu não posso julgar ninguém, mas na primeira oportunidade que pensam diferente de mim, que agem diferente da minha crença, eu já acho que está errado, eu já acho que sou melhor, que a pessoa é inferior, que a pessoa está perdida no mundo, que a pessoa não tem nada de bom, que eu não devo escutar, que eu não devo nem conviver com ela, que ela é uma má influência. Isso tudo é uma ilusão, não corresponde a uma verdade, né? Pensar diferente, desde que haja o respeito, é saudável. Inclusive, até tudo que eu estou colocando aqui para vocês, e que eu vou colocar ao longo desse vídeo, é muito bom quando vocês pensam diferente, porque aqui eu estou trazendo uma reflexão. Eu não estou colocando nada aqui como uma verdade absoluta e obrigando ninguém a acreditar na minha forma de expor aqui essa reflexão. Através da capacidade de cada um de vocês, vocês vão refletir e filtrar, isso aqui eu entendo que funciona para mim, isso aqui é legal, isso aqui já entendo que não é, e vocês vão fazer os juízos de fato de valor de vocês, né? É isso. Nós falamos das causas, então vamos falar agora das consequências da ilusão, né? A ilusão, ela pode ter consequências, impactos, tanto na questão física, quanto nas questões espirituais, né? Vamos falar das questões físicas, né? Por exemplo, você tem ali uma negligência da sua saúde, você tem ali, por exemplo, um comportamento de risco, né? Um estresse físico. Então, quando você está na ilusão, por exemplo, de que eu só vou emagrecer se eu cortar um monte de coisa, se eu parar de consumir tal coisa, se eu viver só de luz, e isso. Estou dando só exemplos, tá? Mas vocês sabem que tem muitas pessoas que acreditam que vai emagrecer se só fizer isso e só fizer aquilo, e buscam uma fórmula mágica, né? Claro, é só um exemplo de negligência com a saúde, né? Ou a pessoa tem a ilusão de que, olha, eu não preciso, eu tenho que ser mais produtivo, então eu preciso dormir menos, eu preciso estar mais tempo acordado para eu poder produzir mais, para poder vencer na vida. Então tudo isso você vai negligenciando a sua saúde, né? E aí a falta de sono, ou a falta de alimentação adequada, ou a falta de exercício físico, ou de outras práticas benéficas à sua saúde, são negligências que você vai desenvolvendo através das suas ilusões, através das suas crenças equivocadas, das distorções da realidade, né? E isso é muito nocivo, né? Uma outra questão também que eu tinha colocado
referente à parte de impacto espiritual e emocional. Então, por exemplo, você pode ter ali um sentimento de vazio, né? Você vive uma ilusão que não preenche você. Por quê? Porque ela é uma ilusão, ela não se sustenta na verdade, né? Quando você está vivendo o mundo real. Por exemplo, eu vou lá e consumo uma droga para fugir de uma dor que eu estou sentindo muito grande, e ali eu tenho todo um barato, tem todo um vislumbre, e aí ali naquele momento é confortável para mim, a dor sumiu, tá, mas é um momento. Depois que passa aquela brisa, depois que passa aquele barato, a verdade, a realidade da sua vida continua ali, nua e crua. E aí você sente aquele sentimento de vazio, né? Ou quando você coloca uma máscara social e você vai viver e faz caras e bocas para as pessoas e mostra nas redes sociais que você a sua vida é a vida mais feliz do mundo, que o seu relacionamento é o relacionamento mais feliz do mundo, que a sua família é a mais harmoniosa do mundo, que você viaja, que você tem sucesso, que a sua grama é a mais verde que a do vizinho. Quando as câmeras fecham, né, o holofote é desligado e você volta para a sua realidade, sem a máscara social, o que acontece? Mais uma vez, aquele sentimento de vazio, né? Aquele sentimento de vazio e também aquele conflito interno, né? Pelo distanciamento da realidade, né? Aquele conflito interno, né? Olha, eu sou uma farsa, olha, eu sou fake, né? Eu sou uma propaganda enganosa de mim mesmo, ou eu não tenho coragem, né? De demonstrar quem eu sou, de sustentar quem eu sou de verdade, independente se a pessoa A, B ou C vai gostar, independente de mostrar quem eu sou, vai ser a melhor forma do mundo, se as pessoas vão gostar de mim, se elas vão me ovacionar, me aplaudir, ou me considerar, né? E se eu vou gostar de mostrar quem eu sou, ou outra ilusão também, eu tenho que mostrar tudo de mim, né? É outra ilusão também. Eu tenho que mostrar tudo de mim, eu tenho que ser totalmente transparente em tudo, eu tenho que mostrar para as pessoas o que eu quero fazer o tempo todo, ou dar satisfação para as pessoas, né? Então tudo isso são formas de ilusão. Na verdade, a verdade é que nós não devemos nada para ninguém. Ponto. Isso é uma verdade, isso não é o que eu acho. Isso você pode até discordar. E eu não estou querendo impor isso para você. Mas isso é uma verdade. Nós não devemos nada para ninguém. Não estou falando de questão financeira, de eu comprei algo e estou devendo. É uma questão mesmo de satisfação, de tudo mais. É claro, se você tem um relacionamento, né, estou falando dentro de um contexto social. Claro, se você tem um relacionamento, se você convive com o pai, com a mãe, é importante você falar onde você vai, é importante você dar algumas explicações, tudo bem. Mas dentro de um contexto social, você não deve nada para ninguém. Você pode viver o fluxo da sua vida dentro do que você acredita, né? Independente de qualquer coisa, independente de qualquer nuance que você pode ter, de qualquer diferença que você pode ter da pessoa, ou das pessoas, ou da sociedade. Você é você, a sua vida é sua, ela pertence a você, e se você quiser acreditar, pertence ao Deus que te criou, que pode ser você também, enfim. Aí eu já vou filosofar demais, então esse ponto eu paro por aqui. Então agora vamos falar das virtudes que combatem a ilusão, né? Olha só, estou falando só de aspectos negativos, mas nem tanto, né? Mas também tem aspectos das virtudes. Então, por exemplo, uma das virtudes aqui que eu posso começar, a sinceridade. A sinceridade no ponto de você ser honesto com você mesmo e com os outros. Nós até falamos um pouco disso agora há pouco, né? Mas a sinceridade é uma virtude. Porque quando você é honesto com você mesmo, e você é honesto com os outros, você nem vive uma ilusão interna, você evita viver uma ilusão internamente, e você evita viver uma ilusão junto com outros, quando o outro tenta te colocar na ilusão dele, ou quando você percebe que você pode estar vivendo uma ilusão e você não pode impor a sua ilusão para o outro, né? O outro tem direito de viver o que acredita viver, né? É claro que trocando miúdos assim, sendo bem sincero, todos nós, enquanto consciências humanas, né, enquanto a nossa pequenez de consciência humana, é claro que todos nós, em dado momento da nossa vida, nós vamos criar ilusões ou vamos ser subjugados pela ilusão dos outros sem perceber, ser influenciados, né? Eu sempre falo, quase todos esses últimos vídeos eu falo,
sobre a questão da influência, porque ela é uma grande máxima na nossa sociedade, né? Então por isso que é importante, depois eu vou deixar até aqui embaixo, na descrição do vídeo, a playlist de reflexões, porque para quem está chegando agora no canal, entender o fio da meada do que nós estamos refletindo aqui, é importante que acompanhe desde o começo aqui as nossas reflexões. É claro, dentro dessa reflexão isoladamente, dá para entender muita coisa do que nós estamos dizendo, mas se você quiser entender algumas referências que eu digo ao longo do vídeo, é importante acompanhar um pouco essa trajetória de reflexões, porque nós estamos seguindo uma linha de raciocínio, para você entender. Então é como se você não quisesse entender um elefante, né? Você nunca viu um elefante, nunca soube como é, e de repente te mostram só a pata do elefante, ou só a orelha do elefante. Elas não resumem o que é o elefante, você precisa ter o todo para poder entender, tá bom? Então uma outra virtude importante também é a humildade, né? É quando você reconhece que você pode não ter, de certa forma, um conhecimento maior das coisas. Então, para você de fato não entrar numa ilusão, se você reconhecer que você não tem conhecimento, você vai pesquisar, você vai estudar, você vai buscar boas referências, se você obter uma informação, você vai checar a origem, a fonte dessa informação, você vai checar se essa é uma informação verdadeira ou é uma fake news, né? Você vai checar se essa informação ela não é tendenciosa, se ela não veio com o tempero de uma pessoa chateada com a outra que vai passar só a versão dela, né? Inclusive, dentro do processo do que nós estamos falando, da verdade, né, versus a ilusão, tem aquela máxima que sempre existem, dentro de uma questão que envolve duas pessoas, sempre existem pelo menos três questões, né, três referências, que é a visão A, da pessoa A, a visão da pessoa B e a verdade, que muitas vezes ela tem a mistura das duas visões e muitas vezes ela não se relaciona às duas visões. A verdade muitas vezes é que as duas visões estão equivocadas ou que as duas visões estão certas dentro do contexto de cada uma, né? Então a humildade de reconhecer isso é uma virtude que facilita você não cair na ilusão, porque se você ficar com orgulho de que você sabe tudo e de que você não precisa checar nada, de que você já conhece tudo, você cai na ilusão, né? De grande sabedor, de grande sabedoria que você tem e muitas vezes você não tem. E por falar em sabedoria, né? Então essa é uma outra virtude também, que é você buscar um entendimento mesmo, uma compreensão mais profunda das coisas, né? E para você buscar esse entendimento e essa compreensão mais profunda e agir com essa sabedoria, né? É importante que quando você tem conhecimento, quando você busca conhecimento, você se desgarra do que os outros dizem para você. Então você começa a se tornar mais autêntico, porque eu vou agir de acordo com o que eu acredito, né? Eu não vou agir de acordo com a influência de A ou B, ou só porque A e B vai gostar, ou se eu vou desagradar o A e B. Eu vou agir de acordo com o que eu acredito, porque eu busquei conhecimento, porque eu fui humilde de reconhecer que eu não sabia de algo, porque eu busquei sabedoria de saber mesmo, né? E isso envolve também uma outra virtude, que é do autoconhecimento também, de você buscar se conhecer, buscar conhecer os seus sentimentos, buscar conhecer como que você lida com as suas emoções, buscar conhecer como que as formas de pensamento agem na sua mente, como que o ego age na sua mente e como que você age sob pressão, sob o medo, sob os impulsos, porque toda essa forma de agir, ela sendo bem filtrada, evita a ilusão, né? Então, por exemplo, eu estou buscando autoconhecimento e naturalmente eu vou desenvolver alguma prática. Então, por exemplo, eu vou aqui desenvolver uma prática de meditação, eu vou focar na minha respiração. Aí naturalmente o que vai acontecer? Se eu não estiver presente aqui, firme, focado no que eu estou na minha prática, naturalmente eu vou prestar atenção no som da água que está aqui, no som do vento que está sobre as flores, sobre as folhas, as árvores. Eu vou prestar atenção no som dos passarinhos, eu vou prestar atenção em outras questões que não a minha respiração. E aí se eu tiver consciente, se eu fizer o exercício de eu estou aqui no presente, aqui e agora, a minha consciência está plena aqui, de que eu estou fazendo um exercício de meditação.
e que eu tenho que voltar para a minha respiração, o meu foco vai ser na minha respiração. Então toda vez que vier uma forma de pensamento, nossa, mas vai demorar muito, nossa, mas será que já passou 5 minutos? Nossa, mas tem alguma coisa acontecendo, nossa. Aí você vai voltar, opa, olha o ruído interno aqui. Então deixa eu voltar para a minha respiração. Só observar a minha respiração. Inspira, expira. Aí você já começa a ter esse processo. Então o autoconhecimento, ele envolve exatamente você conhecer as suas potencialidades e as suas vulnerabilidades, né? Faz parte. E aí você trabalha essas potencialidades para te ajudar a combater as suas vulnerabilidades, para que você não haja dentro da ilusão. Então quando você perceber, você se coloca como observador de si mesmo. Quando você perceber um sentimento ali, quando você perceber uma emoção, aí você vai observar, por que eu estou tendo esse sentimento? Por que eu estou tendo essa emoção? É algo real ou não? É algo que está acontecendo agora ou é algo que eu estou projetando? É um medo ou é uma verdade? E aí você começa a trabalhar isso. Isso é um processo contínuo. Não é um processo fast food. É um processo que demanda paciência. Inclusive, falando na paciência, é mais uma virtude que eu coloco dentro desse cardápio de virtudes, né? A paciência, até com o tempo seu, com o seu tempo de evolução das coisas, de compreensão das coisas, e a paciência com o outro. Porque muitas vezes você pode ter ali a clareza de que algo que você está vivendo é uma ilusão, e aí você tem aquela sabedoria, conhecimento, e você tem o autoconhecimento, e você fala, poxa, já entendi que isso é uma ilusão. Aí você olha para o lado, está sua companheira, seu filho, sua mulher, sua mãe, seu amigo, e você fala, agora eu vou resgatar essa pessoa da ilusão, porque agora eu saí da ilusão, só que aí você entra na outra ilusão, né? Que você é um super-herói, que a sua verdade tem que ser a verdade do outro, que o seu tempo é o tempo do outro, e muitas vezes não é, né? Na verdade não é. Na verdade o outro ali, ele tem o tempo dele, ele tem a maturidade dele, ele tem as experiências de vida que ele ou ela tem que viver para poder, por eles mesmos, entender se é uma ilusão ou não. É claro que se você conseguir ser uma influência positiva para a pessoa, é importante, mas ser uma influência positiva não é ser uma influência impositiva. Olha só, positiva e impositiva, olha o trocadilho aí. E a paciência, filosofando aqui como um poeta que sou, a paciência é a ciência da paz, gente. A paciência é a ciência da paz. Tá bem? Então, refletindo aqui mais um ponto aqui, que é importante aqui, além das virtudes, é você também fazer uma parte de experimento prático mesmo, né? Então, eu entendo até como uma virtude a ação prática positiva. Ah, mas eu nunca vi isso como uma virtude, eu nunca vi falar que isso é uma virtude. Mas para mim é, eu estou compartilhando o que está dentro da minha consciência, né? Então, a prática positiva, uma ação positiva, para mim é uma virtude, porque é muito fácil você só se encher de teorias. Mas como que eu vou saber se isso é uma verdade, se isso não é uma ilusão, se eu não colocar em prática? E se eu não perceber que essa prática está sendo positiva e de repente falar, poxa, essa prática foi positiva para mim. Então deixa eu sugerir ou deixa eu observar se o outro também está fazendo essa prática, ou sugerir para o outro fazer essa prática e observar e ter o feedback do resultado do outro em relação a essa prática. Porque se eu fiz algo para mim e foi bom, e o outro fez e foi bom, e o outro fez e foi bom, e um monte de gente fez e foi bom, foi positivo, não foi negativo para ninguém, então quer dizer que isso é uma verdade, que isso é bom. A mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que é um inventor, um cientista, uma pessoa que desenvolve lá algo. Eu desenvolvi a cura para alguma coisa e eu descobri que a planta lá, vamos colocar lá a flor do jasmim, colocar lá a flor do jasmim é boa para curar tal coisa. E aí se fazem todo um estudo e aí você testa em você. Nossa, que bom, melhorei nesse aspecto. Aí o outro testa, aí o outro testa, aí todo mundo testa, aí fala, nossa, que bom. Só que aí você pode falar assim, mas essa planta não tem efeito colateral. Aí você fala, mas isso é uma máxima, é uma verdade ou uma ilusão? Aí você faz de novo, eu testo em mim, vou para a prática, né? Testo em mim, testo no outro, testo no outro. Aí cada organismo é um organismo. De repente, aquela planta, para todos os organismos, ela não tem efeito colateral nenhum. Nossa, que maravilha, que bênção divina. E de repente, para o outro que tem uma característica, ou um tipo sanguíneo, ou uma forma de interação com outras coisas, aquilo já tem um efeito colateral. Opa, então não é uma
uma verdade absoluta, que não tem ali um efeito colateral. Então vamos trabalhar pontualmente aqui. Eu posso falar que isso é uma verdade para o público A, com característica A, com perfil A, mas não posso falar que é uma verdade para o público B, com característica B, né? Então é interessante. E eu acredito que assim, você observar se você está vivendo uma verdade ou uma ilusão é importante para poder você desenvolver melhor a sua vida, para você viver algo que você acredita, para você questionar se o que você acredita é uma verdade, se está sendo bem para você. Porque se você está vivendo algo que é imposto a você, ou algo que você acredita que ninguém te impôs, mas que você acredita, e você está vivendo aquilo, e você está percebendo que aquilo não está fazendo bem para você e nem para as pessoas do seu entorno, seja uma crença, seja uma religião, seja uma prática sua, então reveja isso. Você tem todo o direito de se questionar, né? Você tem todo o direito de refletir, de pensar. Você é um ser livre para isso, né? E você tem todo o direito de mudar a sua opinião também. Você não precisa sustentar algo para agradar ninguém, se é algo que não está te fazendo bem. Você não tem obrigação de sustentar algo com relação a ninguém. A sua vida é sua. Então, melhor é se você conseguir viver dentro do possível mais momentos de verdade do que de ilusão. Porque aí você de fato vive e goza da sua vida com verdade. Você segue a verdade do seu coração, a verdade da sua alma, do seu espírito, do seu ser, que, ao meu ver, em respeito à sua crença, é a verdade absoluta. É a verdade que de fato você consegue ser palpável para você, consegue ser benéfica para você. E não muitas vezes a verdade do outro. Então, para finalizar esse vídeo, eu peço para você colocar aqui embaixo nos comentários o que você acha. O que você acha que você vive que é uma ilusão? O que você acha que você vive, que você acredita que você vive que é uma verdade? E o que você já viveu de ilusão, que você percebeu que não era uma ilusão, e como você lidou com isso e como você conseguiu sair dessa ilusão? É importante porque muitas vezes a sua história pode ser uma influência positiva para outras pessoas perceberem que não são só elas que vivem ilusões e que tem formas de sair da ilusão. E tem formas de viver mais verdades no nosso dia a dia. Tá bom? Então eu agradeço muito a você que acompanhou esse vídeo. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês depois, no próximo vídeo, uma poesia que fala de ilusão. É claro que uma poesia que é um pouco diferente dos vieses que eu tenho trazido aqui de autoconhecimento, num sentido mais luminoso, mas é uma provocação também, colocando umas questões de forma poética, umas questões falando sobre ilusão. Vocês vão ver esse lado, é uma das primeiras poesias que eu fiz, vai ser interessante para vocês verem como mudou o meu estilo de escrita poética. Tá bom? E no demais, gratidão imensa por você que está aqui, que acompanha o conteúdo do canal. Mais uma vez, recordo para você, se você não curtiu, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tá bom? E que a sua vida seja uma vida regada na verdade do seu ser, na verdade do seu espírito, na verdade divina que permeia tudo que envolve a sua vida, que permeia tudo que envolve tudo. E, mais uma vez, paz e bem para você.